Alma querida, por mais que o mundo te atormente, a fé simples e boa. Por mais te lance gelo na alma crente, na sombra que a traiçoa. Alma sincera, escuta, sofre, tolera, aprende, aperfeiçoa. Porque ele espera, espera, ninguém consegue a palma da vitória sem apoio na luta. Espera, que a esperança é a luz do mundo, oculta a maravilha, que em toda parte se revela e brilha para a glória do amor. A noite espera o dia, a flor o fruto, o espinho a rosa, o mármore o buril. O próprio solo bruto espera o lavrador armado de atenção, arado e selo. O verme espera o sol para aquecê-lo. A fonte amiga que se desentranha do coração de pedra da montanha. Enquanto serve, passa e se incorpora aos encargos do rio que devora e espera descansar. Quando chegue escondida a paz da grande vida que há no seio do mar. Seja o que for que venhas a sofrer, abraça o lema regenerador do perdão por dever. Leva pacientemente o fardo que te leva entre o rugir do vento e o praguejar da treva. Abençoa em caminho o açoite das angústias em torvo redemoinho. Onde não passas, coração, e segue sem parar, amando, restaurando, redimindo, edificando, em suma, não te revoltes contra coisa alguma. Ao vir a tarde mansa, na doce quietação crepuscular, quando a graça do corpo tomba e finda, verás como foi alta, nobre e linda a aventura de esperar. E, enquanto a noite avança, para dar-te as visões de uma alvorada nova nas asas da esperança. Bendirás a amargura, a dor e a prova, agradecendo à terra a bênção de entendê-las. Subirás, subirás, para o ninho da luz nas estâncias da paz, que te aguarda, tecido em radiações de estrelas. Então compreenderás que no além do mais além, no coração das alturas, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma noite de estudos aqui no IGESE, nessa série que estuda as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Hoje o nosso estudo será sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E os nossos queridos amigos que conduzem o nosso estudo estão aqui conosco e eu já quero convidá-los para ficarem aqui comigo. Jussara Kornigold, bem-vinda, boa noite. Boa noite, obrigada, Ivana. Que alegria a gente estar de novo aqui nessa terceira semana desse estudo. Muito bom, né, Jussara? E o nosso querido Alberto Almeida. Bem-vindo, Alberto, boa noite. Tá, o seu som tá mutado, Alberto. Agora sim. A minha Agora alegria sim. de poder estarmos juntos novamente. Um pouquinho de açaí no piquê. Duas coisas maravilhosas, diga-se. Lindas. E, pessoal, vocês já sabem, né? Mas não custa lembrar. Os nossos amigos fazem uma parte introdutória, enquanto isso vocês vão colocando aí as dúvidas no chat, e depois nós temos um espaço para dialogarmos, tá bom? Nós agradecemos de antemão aos nossos parceiros aí na transmissão, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV SEI, a TV Jardim das Oliveiras, TV CERJ,
pessoal que está nos acompanhando pela TV Secal, pelo Facebook. Então, são muitos aí os canais que estão nos acompanhando. Muito obrigada aí pela presença de vocês. E começamos com Jussara, não é isso? Muito bem. Então vamos começar. Pronto. Obrigada, Ivana. Pronto? Tá com a palavra. Tá bom. Então, nós sempre começamos fazendo o nosso agradecimento a Deus, aos amigos espirituais, a oportunidade que estamos tendo de realizar esse trabalho, principalmente fazendo parte de um trabalho com corações tão queridos para nós. Então, nos consideramos muito abençoados mesmo por essa oportunidade e que todos vocês que estão nos acompanhando agora possam se sentir abraçados, não somente por nós, mas acima de tudo pela espiritualidade que aqui se encontra representando Jesus. Porque nós aqui estamos para falar de Jesus, nós aqui estamos para refletir a respeito dos seus ensinamentos, e que ensinamento maravilhoso foi esse que Jesus nos deixou, quando com esse legado, com esse cântico de amor, mesmo de amor, de esperança, um guia para nós, para a humanidade, ele nos apresentou o Sermão do Monte, trazendo assim as bem-aventuranças. E hoje, no nosso terceiro encontro, nós estaremos falando sobre bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente, assim, uma dinâmica um pouco diferente do que nós fizemos nas outras 2 semanas, porque hoje nós vamos trazer 7 perguntas. Vamos analisar 7 perguntas rapidamente, obviamente, porque a gente tem ainda nosso querido Alberto falando, depois um tempo para nossa interação, mas vamos passar rapidamente por essas perguntas. O que é mansidão? Por que o manso herdará a terra? Quem é o manso? Como podemos conquistar a mansidão? Quais os obstáculos que podem nos impedir de sermos mansos? E que lição de Jesus refere-se também à mansidão? E como podemos assegurar a mansidão em nosso dia a dia? Nós quisemos trazer alguma coisa que fosse assim bem prática para nós, porque sempre gostamos de ressaltar que todos esses ensinamentos de Jesus, das palavras de vida eterna, eles são ensinamentos para nos acompanhar pela eternidade, que são e devem ser aplicados em nosso dia a dia. Então, o que é mansidão? Qual seria um pouco de definição de mansidão? Infelizmente, nos dicionários tradicionais, a mansidão ainda é colocada como uma forma que nos apresenta de uma forma meio equivocada, porque eles apresentam o manso como sendo também aquele que é retraído, fraco, submisso, reprimido, subjugado, falido, que já é um conceito que vem desde a Grécia Antiga, que também não classificava a mansidão como sendo uma virtude. Então, imagine só como é que foi o contexto quando Jesus diz que bem-aventurado é aquele que é manso, né? Lembra que a semana passada a gente já falou que quando Jesus falou bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, que é humilde, né? Quando eles entendiam que humildade não significava nada para se ser bem-aventurado. Aquele que chora, como foi o da semana passada que nós analisamos, e agora o manso, que é classificado como sendo uma pessoa fraca, né? Então imagina só a dificuldade que todos tiveram para compreender, né, o que significa esse manso que Jesus quer nos apresentar. Porque para um mundo, normalmente nós aplaudimos aqueles que apresentam as virtudes heróicas, que são fortes, que são agressivos no seu agir e que assim vão receber, de uma certa forma, o aplauso do mundo, né? Então, esse é o conceito que ainda hoje, infelizmente, nós temos quando nós vamos falar sobre uma pessoa que é mansa, né? Mas aí Jesus fala que esse manso vai herdar a terra. O que significa herdar a terra quando nós pensamos, bom, mas se nós estamos aqui como espíritos imortais, para uma conquista, né, ou para realizar conquistas espirituais, por que eu tenho que me preocupar com a terra ou herdar a terra? Primeiro nós temos que pensar o seguinte, de que terra que Jesus estava falando?
existem assim algumas alternativas, né, para dizer das terras. Por exemplo, Jesus podia estar falando da terra de Canaã, que era a terra da promissão, aquela terra onde os hebreus estavam buscando para poder se encontrar um local para eles na sua saída do Egito. Pode estar falando da terra, né, como planeta de expiação e de provas, mas que nós entendemos ser assim uma escola regenerativa, né, um abrigo que nós recebemos. Pode estar falando também da terra que se entende como sendo o Evangelho de Jesus. No livro o Paulo Estevão, né, existe uma passagem onde Emmanuel nos apresenta que Gamaliel, né, o Rabino Gamaliel, ele entendia que a terra, né, esse sentido de terra seria o Evangelho de Jesus. E o próprio Paulo, analisando assim esses ensinamentos, né, do seu mestre Gamaliel, ele diz que ele mesmo chegou à conclusão de que a terra prometida por Jesus, justamente pelas divinas revelações, era exatamente essa terra onde nós temos assim o Evangelho do Cristo, né, aonde no momento em que nós nos adaptarmos, né, ao Evangelho, nós vamos descobrir um outro país, uma outra terra que vai mostrar assim a grandeza da alma. Mas entendemos que se por acaso Jesus estivesse falando dessa terra mesmo, desse planeta, como espíritos imortais, como nós aqui, que temos vindo realizar o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento aqui nesta terra, ela é importante sim. E quão mais fácil seria para nós podermos fazer essas conquistas, as conquistas dessas virtudes, se ao invés de o tempo todo termos que ficar lutando contra as adversidades, as emoções contraditórias, nós encontrássemos uma terra um pouco mais assim, bem harmonizada. Mas quem é o manso, né? E quando eu fiz essa pergunta, eu fiquei refletindo, como é que eu vou dizer quem é o manso? Quem seria o manso? E aí, realmente a resposta que nos veio foi que manso é aquele que oferece a outra face. Que ensinamento precioso de Jesus, né? Quando nós vemos Lucas, né, nos trazendo esse ensinamento que se alguém te bater em uma face, você oferece a outra face. Hoje nós já compreendemos que oferecer a outra face não é oferecer o outro lado do nosso rosto, mas sim se alguém está nos causando alguma agressão, se alguém está nos causando algum mal, que nós vamos realmente oferecer um lado do bem. Então, esse manso que oferece a outra face é aquela pessoa que não se deixa dominar por essas emoções desgovernadas, que mesmo quando está sofrendo uma agressão, ela é capaz de saber calar, conhece os riscos, inclusive, que seria de se expor quando está diante de uma pessoa desequilibrada e tem autoestima o suficiente para não precisar se provar, para não entrar em duelos, que obviamente hoje são mais verbais, né? Mas antigamente nós tínhamos até os duelos que causavam, realmente colocava em risco a própria vida, né? Tem um autor que se chama Emmett Fox, que ele escreveu um livro sobre o Sermão da Montanha, e me intrigou muito uma parte que ele fala nesse livro, que ele diz o seguinte, que essa bem-aventurança dos mansos, porque eles herdarão a terra, para ele, no conceito dele, está entre os dos 6 versículos mais importantes que existem na Bíblia, porque justamente uma das questões que nós temos que analisar a respeito da mansidão, principalmente quando nós estamos falando nessa sequência de como Jesus apresentou, justamente, né, começando com o aspecto da humildade, porque sem a humildade não há reconhecimento para que nós possamos realizar os estágios, né, nas outras bem-aventuranças que ele apresenta. Quando ele fala das 2 primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito e aqueles que choram, ele se refere mais a emoções internas, né, a realizações internas que nós temos que conquistar. Mas quando se fala de mansidão, não só isso representa uma emoção
interna, mas também é algo que se exterioriza em nossas vidas. Esse nosso posicionamento perante o próximo, também nas próprias realizações ou intercâmbio, espera que agora a palavra me fugiu, mas que nós vamos fazer a relação que nós vamos ter com Deus, né? No livro Depois da Morte, Leon Denis, ele coloca no capítulo 48 também algumas características dessa pessoa que seria branda, mansa, né? É aquele que não, que sofre. Porque nós não podemos pensar, porque às vezes as pessoas falam, essa pessoa parece que não sente, é fria, ou para ela nada é importante. Não, aquele que é manso, aquele que procura seguir esse caminho de retidão que Jesus nos conduz, na realidade ele vai sentir sim todo o mal que lhe é feito, mas ele entende que não vale a pena entrar numa raiva vingativa, de dar troco, então ele silencia e ora, ele suporta pacientemente em silêncio, permanece em calma quando os outros se alteram e mantém-se acima de tudo fiel na sua convicção, porque sabe que aquele é o procedimento correto. Abraham Lincoln, a quem a gente muito admira e que tem sido um grande benfeitor aqui do trabalho espírita nos Estados Unidos, ele tem uma frase que eu acho assim excepcional. Ele diz o seguinte, que a maneira mais eficaz que nós temos de destruir um inimigo é o transformar em um amigo. Então, veja, essa é a resposta do manso, é a resposta daquele que oferece a outra face, que mesmo quando sofre os ataques, né, que vêm das intemperanças, das emoções desequilibradas, consegue não somente manter o seu equilíbrio, mas consegue visualizar que aquele que hoje se declara como inimigo, amanhã provavelmente se transformará em um grande amigo. Nossa quarta pergunta, como podemos conquistar a mansidão? Bom, infelizmente nós não temos uma fórmula de bolo para passar para vocês, mas o que nós sabemos com certeza que nós temos que fazer, e sem dúvida alguma o Alberto vai discorrer um pouco sobre isso também, é o domínio das nossas emoções. Não estamos falando aqui de domínio, que é mais aquilo que nós chamamos o verniz social, né? Daquelas pessoas que têm aquela aparência de pacífica, de calma, mas que na realidade apresentam grandes tormentos, grandes conflitos internos, aqueles que inclusive o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta como sendo os tiranos domésticos que se portam de uma forma no mundo, mas quando chega no lar, eles deixam as suas emoções desgovernadas aparecerem. Então, não estamos dizendo que nessa questão de domínios de emoções significa que nós temos que entrar num processo de negação daquilo que nós sentimos, de como reagimos, mas sim num processo de aceitação, de entendimento que nós ainda temos muito que realmente realizar quando se refere às questões de cunho interior e realmente trabalhar para encontrarmos esse equilíbrio, uma vez mais dizendo que não é aquele equilíbrio de fachada, mas é algo que nós vamos estar trabalhando mesmo. É interessante que muitas vezes nós vemos a surpresa das pessoas quando nós temos temos conhecimento de alguma pessoa que cometeu suicídio, e esse mês nós estamos fazendo, o Espiritismo trabalha muito ativamente nas campanhas de prevenção de suicídio, então, e dizem o seguinte, nossa, mas aquela pessoa parecia tão calma, parecia tão equilibrada, quem iria imaginar que existia assim uma angústia, que existia então todo esse descontrole de emoções. Como espírita, o que nós devemos fazer? Prestar mais atenção nos nossos semelhantes, mas também prestar atenção em nós mesmos, para que nós também não chegamos a ponto de que
não tendo mais controle das nossas emoções, possamos, inclusive, incorrer num ato assim tão infeliz, né? Então, é dessa forma que nós podemos mais trabalhar para essa conquista da mansidão, que não se implica necessariamente apenas se abster do mal, mas trabalhar por um equilíbrio interior, onde vem a temperança, aonde vem a paciência. Nossa quinta pergunta: quais os obstáculos que podem nos impedir de sermos mansos? Muito parecido até com a resposta anterior, né, que era a falta de controle, né? Então, nesta aqui, o maior obstáculo são essas emoções destrutivas que estão baseados no orgulho e na cólera. Então, nós devemos realmente procurar trabalhar esse nosso autocontrole, não deixar que essas emoções destrutivas, e muitas vezes justamente são o resultado do nosso orgulho, né, do nosso não sabermos nos situar exatamente como deveríamos no mundo, e tomarmos então assim essa consciência da necessidade de trabalharmos para ter um controle maior sobre o orgulho e, obviamente, não nos deixarmos levar pela cólera. A número 6. Qual seria uma das lições, porque existem várias, né, que Jesus se refere em relação também à mansidão? Quando Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, embainha a tua espada. Então, naquele momento, né, que vieram prender Jesus, Pedro, obviamente, tem num reflexo tentando defender Jesus, pega a sua espada e fere um dos soldados, né? E aí, o ensinamento, né, o texto do evangelho que nós temos é: Pedro, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Mas aí também nós gostaríamos de chamar a atenção para nós refletirmos e revisitarmos o nosso entendimento do aquele que ferir pela espada será ferido. Já há muito, né, dessas nossas noções atávicas que vêm de muitas encarnações, nós estamos sempre pensando, né, que Deus vai nos punir, que a questão ainda do olho por olho, do dente por dente, não é isso que nós estamos falando aqui, não é isso que esse ensinamento de Jesus quer dizer. São processos muito mais complexos, né? Não é questão só de karma, a consequência direta do plantio. Nós temos que compreender que quando nós fazemos um mal para alguém, esse mal que sai de nós, ele habita em nós. Então, quem nos ferirá é a espada das nossas próprias ações, das nossas próprias imperfeições. Então, não é ficar pensando que tem alguém aí fora esperando aquele momento que precisa ir lá cumprir uma missão e ferir o Pedro pela espada, porque o Pedro feriu pela espada. Não. São essas nossas próprias condutas, né, que como um bumerangue nós lançamos ao mundo e que indubitavelmente vai voltar para nós. Mas vai voltar porque é resultado desse mal que habita em mim. Porque quando o mal não habitar mais em mim, não tem necessidade de nós passarmos por essas dificuldades. Então, essa lição em termos de mansidão, em termos de controle de emoções, quando nós nos sentimos ainda injustiçados, é lógico que nós compreendemos o estado de espírito de Pedro naquele momento, como alguém poderia vir buscar e querer prender aquele... Bom, o Messias, né? Então, mas exatamente esta lição, né? Na próxima vez que nós pensarmos em perder o controle, quem sabe se a gente lembrar, né, do Pedro, embainha a tua espada, Jussara, respira fundo e acalma, Alberto, Ivana, né? Tá falando para todos nós, Jesus fala para todos nós. E a última pergunta que é: como podemos assegurar a mansidão em nosso dia a dia, né? Então, obviamente, através evitando os confrontos desnecessários. E o que é que mais nos causa problema com o confronto? Se não, justamente, o nosso não sabermos controlar
as nossas palavras, né? Então, é por isso que nós, para terminarmos, para encerrarmos aqui, nós trouxemos a fábula que é conhecida como a fábula de Êxopo e a língua. Êxopo, ele era um escravo, mais ou menos no século V antes de Cristo, e trabalhava com um filósofo que se chamava Xanto. E este filósofo chegou para esse escravo, que deixou assim várias fábulas, né, para nós, e pediu para ele que fosse ao mercado e lhe trouxesse a melhor carne do mercado. E Êxopo foi e trouxe a língua. Aí, quando o Xanto olhou, viu aquela escolha, falou: mas por que você escolheu como sendo a melhor carne do mercado? Me dissesse por que ela é a mais doce, é a melhor, que é a língua. Então, ele responde, né? Porque certamente todas as doutrinas, todas as artes, filosofias são estabelecidas e organizadas pela língua. Pela língua, os homens se exaltam, né? E você não vai encontrar nada mais salutar que tenha sido dado pelos imortais aos mortais do que a língua. Então ele vem e tece todos esses comentários a respeito do benefício da língua. No dia seguinte, esse próprio filósofo Xanto chega para ele e fala: bom, agora eu quero que você vá no mercado e me traga a pior carne que tenha. E aí, Êxopo faz o quê? Traz a língua novamente. Qual não é a surpresa de Xanto quanto diz: quando eu peço a melhor carne, você traz a língua, quando eu peço a pior, você traz também? E Êxopo responde: por que vos admirais de minha escolha? Do mesmo modo que a língua bem utilizada se converte numa sublime virtude, quando relegada a planos inferiores, se transforma no pior dos vícios. Com ela, tecem-se as intrigas e as violências verbais. Por meio dela, as verdades mais santas, por ela mesma ensinadas, podem ser corrompidas e apresentadas como anedotas vulgares e sem sentido. Toda maldade vem da língua. E o Xanto responde: você tem razão, precisamos aprender a dominar as nossas línguas. Então, para o nosso dia a dia, numa aplicação prática do que é ser manso, quem sabe se esse exercício, sem dúvida alguma, existem vários outros campos, várias outras coisas que nós precisamos trabalhar, mas se nesse exercício de prestarmos mais atenção nas nossas palavras, de não queremos ser aqueles que sempre têm que colocar como dom da verdade, ou colocar a última palavra, ou ter alguma reação agressiva, ou dizer: não, mas aquela pessoa merecia, não importa. O convite de Jesus era para que nós nos tornemos mansos e que toda vez que o mundo não for manso conosco, que nós aprendamos com ele e vamos oferecer ao mundo a outra face, a face que Jesus nos deixou com seus belos ensinamentos, mas ensinamentos vivos que permanecem conosco hoje e para todo sempre. Muito obrigada. Está no mudo ainda, Alberto. Beleza, tá me ouvindo? Beleza. Encontrei-te, peregrino das estrelas, e emocionado perguntei-te a respeito do quanto tempo eu necessitaria para cobrir a distância que media entre ti e mim. O teu silêncio, como resposta, aturdiu-me. Respondendo-me com surpresa, porque te admiro e respeito, voltei a indagar-te, após refazer-me. Conquistador dos astros, quanto tempo me falta para alcançar-te? Fitaste-me sem dizer nada. Miraste-me a face, olhando-me de cima até embaixo.
acreditando que havias perdido a audição, e interroguei quase cantando: ó triunfador, falta-me muito tempo para alcançar-te? Não deste importância para a minha pergunta. Então, saí em disparada de luz. Foi quando ouvi a tua voz a me dizer: agora que constato a tua velocidade na busca dos sóis, digo-te que estás comigo e lograrás diluir-te em claridade benfazeja. Por fim, descobri que ainda estou muito longe de ti, porque me falta a ciência da observação e a sabedoria da paciência. Essa fala que se propõe a fazer uma análise do processo de caminhada do discípulo em relação ao seu mestre, e que se resume em duas posições que se colocam antagônicas: a da paralisação de alguém que pergunta e a da mobilização no bem, na direção dos sóis, que faz com que mantenhamos uma conexão com a divindade. Porque nunca lograremos alcançar o divino, porque o divino é o absoluto e nós somos o relativo. O divino é a totalidade e nós somos uma expressão dessa totalidade. O divino é o Criador, nós somos a criatura. Não podemos nos equivaler a ele. Logo, se não conseguimos deter a capacidade da divindade de forma absoluta e plena, no entanto, por ter a mesma natureza em função da filiação, nós dispomos da capacidade da identificação com a divindade através da nossa natureza. Se não logramos nos equivaler ao divino de modo absoluto, porque nos é impossível, lograremos mantermos-nos sempre conectados com ele no processo evolutivo, se conseguirmos manter o vínculo através da identificação nossa com a natureza que nos criou. Ou seja, Deus com D pequeno, com Deus com D maiúsculo. Essa é a grande proposição dessa poesia que se traduz de uma forma magnífica, porque ela vem ao encontro da nossa temática. Nós detemos no nosso processo evolutivo a dinâmica da agressividade como sendo um processo inerente à nossa própria sobrevivência. Luta ou fuga são as duas expressões que fazem parte da estruturação da nossa personalidade, que foi se formando ao longo dos outros reinos e que foi guiada por essa manifestação instintiva a fim de poder preservar-se. Ora, eu avanço para fazer do outro presa e alimentar-me dele, ou eu corro para não ser presa do outro. E ao correr, aí está a minha manifestação de medo. A agressividade e o medo são duas forças que nos permeiam a todos em todo o processo evolutivo, desde o reino mineral até os reinos que vão se aproximando e se diluindo no campo da perfeição, no campo do processo da iluminação completa, aonde esses conteúdos eles vão ganhando novos semblantes e se transmutam naturalmente de uma forma completa. Nós, como estamos em meio do caminho, nós, como estamos mais próximo do início do que do fim, guardamos essas forças na alma. O medo, como processo de autoprecaução, de defesa, e a agressividade, seja para fugir, seja para atacar. É assim que quando nós ganhamos a expressão espiritual no processo evolutivo hominal, nós trazemos esses instintos já como uma herança dos nossos outros reinos.
desde a mimosa pudica, que quando você toca nela, aquela pequena arvorezinha, aquele arvoredo, aquela pequena planta, que você toca, ela se fecha no mecanismo de autodefesa, aos espinhos da roseira, que se protege com seus acúleos, procurando manter a sua preservação através de um ataque, que são ali as manifestações do espículo que lhe guarda no tronco da sua árvore, do mesmo jeito que uma acácia detém espinhos maiores para melhor se proteger da invasão que lhe possa ameaçar a subsistência. No reino vegetal, essas expressões estão lá, como estão no tanino, para que os animais que tentam devorar os frutos, eles possam preservar os frutos, e a árvore, que não se multiplica se não tiver fruto, vem o tanino com a sua secreção, com a sua acidez, com a sua expressão de defesa, evitando assim que os animais lhes devorem os frutos e lhes impeçam o processo da multiplicação e da perpetuação da espécie. Assim são os animais que procedem do mesmo jeito, mesmo os mais pacíficos, quando geram as suas crias, e quando as suas crias estão ameaçadas, eles avançam na direção daqueles que possam estar ameaçando os seus filhotes para poder fazer a sua defesa. É uma manifestação de agressividade para proteger as suas crias. Eu vejo, aqui em Belém do Pará, onde moro, as garças, os seus filhotes nos ninhos. Qualquer outra garça que se aproxime, ou qualquer outro ave que se aproxime, ela ataca. Às vezes o urubu senta às proximidades, na ramaria das árvores frondosas, que são as samaúmeiras na praça, as garças avançam e atacam e põem para fora. E o curioso é o respeito que uma garça tem pela outra em relação àquela que está protegendo as suas crias. É um sistema de tanta beleza, de tanta perfeição, que eu fico abismado de ver como a natureza nos brindou com esses recursos que devem ficar a serviço do nosso sistema de preservação para que possamos manter a nossa evolução. Sob pena de seríamos devorados ou devoraríamos, causaríamos um desequilíbrio na natureza, e isso não se dá porque essas forças elas se equilibram dentro de uma escala evolutiva através da qual o predador preda alguém para se manter, mas é predado por alguém que está acima. Nós, enquanto seres humanos, guardamos ainda essas heranças, e é isso que nos faz, muitas vezes, agir mais instintivamente. O homem animal, como disseram os espíritos Allan Kardec, às vezes se sobrepõe ao homem espiritual. Então, é essa dinâmica evolutiva que nós estamos trabalhando, diluir o animal e amplificar o ser espiritual. Porque somos espíritos, mas ainda estamos no processo de humanização, num movimento de construção. Por isso se diz assim, vamos fazer a humanização. Como é que a gente vai humanizar o humano? A gente vê isso nos cursos, nas oficinas, nas entidades públicas, privadas. A gente falar de humanização da medicina, por exemplo, como se nós não fôssemos humanos e os outros não fossem humanos que nós vamos tratar. É que nós ainda somos humanos, mas tão pouco humanos. Ainda guardamos dentro de nós condições sub-humanas, ainda guardamos dentro de nós esses instintos que eles, numa certa medida, eles nos assaltam e comprometem, muitas vezes, o nosso processo evolutivo, porque eles ficam destrambelhados enquanto manifestação. A proposta de ser um bem-aventurado, um manso, ela, portanto, parece estar na contramão desses instintos, quando não é assim. Em todos os reinos, essas energias elas se equilibram dentro das espécies que se encadeiam. Há um desconcerto no ser humano, que malversa esse instinto porque não sabe equilibrar a sua humanidade de forma a deixar com que prevaleça o espiritual e não o animal. A humanidade, poderíamos aqui, à guisa didática, de dizer que está no intermédio entre o animal e o espiritual. Nós estamos, às vezes, mais para o animal, enquanto seres humanos, do que para o espiritual, enquanto espíritos em evolução. E é isso que faz
em a natureza, nós nos desconcertarmos e, às vezes, fazermos uma movimentação atabalhoada em contradição com o nível evolutivo em que nós nos encontramos, onde nós deveríamos agir de forma mais equânime, mais equilibrada, mais racionalmente e mais sentimentalmente. Ou seja, nós somos seres cujas emoções primárias deveriam já estar sendo substituídas por emoções superiores. A forma de lidar com isso, que é um processo de autotransformação, ela sofre, numa certa medida, um eclipse no nosso processo educativo, porque é aí que o espírito reencarnado, que traz essas pulsões, deveria receber um manejo de forma adequada a que ele pudesse equilibrar o uso da sua energia. Mas nós usamos habitualmente duas manifestações extremas. Uma é deixar a criança manifestar a sua agressividade e a estimulá-la com a nossa agressividade. Ela é agressiva com o irmão, a gente é agressivo com ela para dizer que ela não tem que ser agressiva com o irmão. Olha, veja se pode. Ela bate no irmão, a gente bate nela para ela sentir dor, para ela não fazer com o irmão. A gente quer que ela aprenda com o exemplo de mau exemplo, que a gente combate a violência com a violência. Ela morde o irmão, a gente vai e morde o braço dela, para ela aprender que não se morde o irmão. Essa estratégia é uma estratégia na qual, muitas vezes, nós vamos estimulando a violência ao invés de fazer o manejo dela. Não é deixarmos que a criança possa expressar a sua agressividade ou o seu medo de forma desordenada, de forma tão livre que possa ela se sentir insegura no seu medo, ou então ela possa se sentir estimulada na sua agressividade, tomando-nos como um exemplo de seres agressivos, até de seres agressivos querendo educá-la na agressividade que ela traz. Fica uma agressividade mal gerida, e essa agressividade toma o colorido da destrutividade. Então, a agressividade é uma energia instintiva, que ela pode ser positiva ou negativa, dependendo da forma como a gente modula. Então, castrar uma agressividade, reprimir uma agressividade, à guisa de processo educativo, é uma outra estratégia que às vezes não vale a pena, porque nós reprimimos o ser, a criança, o espírito encarnado, que não aprende como lidar com a sua agressividade. É questão apenas de tempo. Ainda que ele apresente uma máscara em função da castração educativa, ou pseudo-educativa, ou educativa desse jeito, que ele se revele como uma calma, como uma aparente mansidão, ele não é manso, ele é um contido, ele é um reprimido. E se você cutucar muito ele, vai sair daí uma onça, um tigre, que não foi domesticado, pior. Eu tinha um amigo que viveu essa experiência. Contei, compartilhei já alhures em alguma das lives que nós fizemos por esses últimos tempos. Ele sofreu uma educação, e sofreu mesmo, uma educação muito castrativa, numa perspectiva de receber um trato de evangelização, e ele segurou muita agressividade. E a despeito de ser um jovem corpulento, forte, alto, seu apelido era Bobão, porque ele não conseguia expressar a sua agressividade positivamente. Ele ficava nessa pseudo-mansuetude, que é essa atitude passiva, essa atitude encolhida, essa atitude demasiadamente retraída, que suscitava nos amigos o bullying, de tratá-lo como bobão e de fazerem, naturalmente, dele um ponto de agressividade, onde os outros usavam essa aparente atitude de paz para poder molestá-lo. E, numa certa feita, um dos amigos que o tratava recorrentemente desse jeito foi e fez o mesmo com o pai dele. Num dia em que ele fez com o pai dele, numa festa, o bobão, quando foi com o pai, perdeu as estribeiras, o controle, porque está sob um controle precário. Num dado momento, toda a agressividade que não foi educada, foi só reprimida, desborda. Foi o que aconteceu, a exemplo de um vulcão. Era um vulcão que se estabeleceu do bobão. O bobão virou lobão, agarrou o cara
que tinha uma estrutura física similar à dele, e deu nele. 5 homens, era uma festa. 5 homens tentaram contê-lo e não conseguia, porque o bobão enlouqueceu, ficou loucão. Culminou, portanto, com uma unidade de terapia intensiva para aquele que o desafiava regularmente e que desprestigiou o pai dele na frente dele. Ou seja, cutucou o tigre que estava preso, mas não foi domesticado. Todos nós temos dentro de nós mesmos uma fera que precisa ser, que é o instinto, que nós precisamos lidar com essa agressividade, aprendendo a manejá-la no bem. Não adianta reprimir e não adianta estimulá-la simplesmente, porque senão a gente se torna um ser cada vez mais agressivo. Eu tenho um gato em casa, onde ele foi criado desde pequenininho sob a agressividade da minha enteada. Ela fazia muita maltratação com ele, meu enteado também, superestimulava o gato. Esse gato ficou agressivo, porque ele era tratado na brincadeira, mas era uma brincadeira agressiva. Então ele mordeu, agatanhou todo mundo, até hoje ninguém consegue lidar com o gato, porque o gato ficou destemperado. Enquanto animal, ele foi superestimulado, ele não foi domesticado. Então ele ficou superestimulado na agressividade, e a agressividade perdurou como um traço de caráter do gato. Assim é o espírito que reencarna. Então, o manejo de deixar que a criança se expresse e fazer a modulação disso, dando continência. Continência não é repressão. Continência é limites para a criança se expresse e você ofereça alternativas a fim de que ela possa aprender a controlar a sua agressividade e a usá-la no sentido positivo. Esse é o processo educativo. Lidar com o medo da mesma forma. O tema não é o medo, mas ele entra como contraponto. Lidar com o medo do mesmo jeito. Respeitar o medo, mas não se deixar dominar pelo medo. E aprender a manejar o medo desde pequenininho. Não podemos controlar uma criança pelo medo, porque ela será aparentemente uma criança mansa. Não, mas ela será medrosa, covarde, um jovem, depois um adulto. Ou, se mal estimulada na agressividade, será uma pessoa estopim curto, violento, cruel, às vezes, lidando com a sua agressividade, se tiver um corpo forte, por exemplo. Então, veja esses dois modelos, o do Huck, por exemplo, que traz esse modelo da superestimulação física, do narcisismo com que nós criamos, às vezes, os nossos filhos, que tem que se apresentar no mundo não só com uma energia, ele tem que corporalmente meter medo, os músculos têm que estar muito bem definidos, e até nessa perspectiva as mulheres também entraram por esse caminho e ficaram meio andrógenas, numa superestimulação, inclusive hormonal. Isso é um manejo da energia agressiva para trabalhar, às vezes, o medo que está enrustido, criando uma capa, criando uma armadura, através da qual a pessoa esconde o medo. O manejo educativo que nos enseja a ter a mansuetude de verdade é aquela na qual nós fazemos a modulação da agressividade e do medo. Nós aprendemos, enquanto crianças, de que o medo faz parte da nossa estrutura. E vamos aprender a lidar com ele, sendo estimulado pelos pais, a podermos, estruturados numa amorosidade, a sermos senhores dos nossos medos. Respeitarmos o medo como mecanismo de autoconservação, mas não sermos dominados, tiranizados por ele. Sermos os senhores dos nossos próprios instintos. Do mesmo modo, a agressividade. Nós vamos lidar com a agressividade exemplificando para os nossos filhos a mansuetude, a forma como a gente deseja funcionar como uma referência, dando ensejo, através da continência, de que ele expresse a sua agressividade, mas de que ele não se machuque, não machuque ninguém. E aí nós vamos dando os referenciais para que essa agressividade ela seja alocada, dirigida de uma forma saudável. É nesse caminho da junção e do manejo dessas emoções básicas que elas vão se transformando em emoções superiores e ganham no coração a expressão da mansuetude que Allan Kardec teve ensejo de colocar em O Evangelho segundo o Espiritismo, e da obediência, caracterizando um bom manejo da razão,
mas sincronizado com o coração, com o sentimento. São essas duas possibilidades que vão gerir humanas, que vão gerir o nosso animal, desde criança, se formos educados. Eu não sei se vocês foram educados desse jeito, se vocês tiveram essa possibilidade, se foram muito estimulados à agressividade, se foram controlados pelo medo, ou se vocês foram estimulados a combater o medo, dizendo que vocês eram fracos, que... Eu conheço um cidadão que me disse com 50 anos, não, eu tinha 5 anos, tive medo, aí o meu pai disse, você é um homem, é um rato. Aí ele disse, eu disse com 5 anos, eu sou um rato. E ele me disse em lágrimas, numa sessão terapêutica, até hoje, eu tenho 50 anos, me sinto um rato. Na profissão, aquele significado ele levou para a sua história de vida. Então, o manejo da mansuetude é alguém que caminha, desliza no seu processo evolutivo adequadamente, porque gerencia a sua agressividade de uma forma construtiva e administra o seu medo, sem ter vergonha de ser medo e sem ter vergonha de ter agressividade. Apenas que a agressividade fica a serviço do bem e o medo fica a serviço da autoconservação na medida justa. Porque se não tivéssemos medo, colocaríamos em risco a nossa vida. Esse é o manejo adequado, evitando assim que a gente fique refém da nossa energia agressiva e possa, às vezes, degenerar, seja para o suicídio, direcionando para a gente, seja para o homicídio, direcionando para o outro. O manejo dessas duas possibilidades instintivas de todos os seres humanos, feitos pela amorosidade que está centrada no coração e feitos pela racionalidade que está fincada na cabeça, no chakra frontal, essa possibilidade de articular essas duas dimensões instintivas fazem-nos transformar esses impulsos em alavancas de evolução. E essas duas possibilidades nos remetem à glândula pineal, que fala da nossa inserção de espírito enquanto corpo, do chakra coronário, que fala da nossa dimensão espiritual. Nós só conseguimos espiritualizar-nos se nós nos humanizarmos adequadamente, lidando com o animal do qual nós somos egressos, atavicamente. Aí é possível lidar com o animal que somos na nossa humanidade e fazermos essa transmutação para um processo de espiritualização real, verdadeiro, adequado, não de uma mística só exterior, não de uma hipocrisia, não de uma espiritualidade que fica a serviço dos homens, da matéria, do status. Não, uma espiritualidade de alguém que vai se iluminando, que vai se plenificando. Mas não podemos chegar aqui se nós não chegarmos aqui. Então, temos que lidar com as nossas energias, que são energias básicas, instintivas, que nós carregamos, e dos outros reinos, nas diversas encarnações, trabalharmos a nossa humanidade lidando com o coração e com a razão, para podermos fazer o bom gerenciamento dela, porque sem amor ninguém gere agressividade positivamente, sem amor ninguém consegue lidar com medo. E se fizermos isso, então nós transformamos a nossa energias que nós guardamos evolutivamente desde do reino mineral em possibilidades co-criativas, dando, portanto, uma dimensão de espiritualização que nos faz trafegar, caminhar, ao contrário da doença, que é andar em circuito fechado, ser um bem-aventurado, deslizar, seguir, avançar. Quando conseguimos isso, nós alcançamos a ciência da paz, da paciência, paz, ciência. A ciência da paz é que nos remete para essa compreensão que nos ensejou aqui trazer da poesia, que quando nós conseguimos fazer isso, nós estamos no trajeto dos sóis. Nós estamos caminhando nos sóis. Estamos em disparada de luz, não é em disparada de agressividade, não é para o pântano, é para os sóis, você se expressando luminosamente. E é então quando o mestre diz, agora que tu estás na caminhada na direção dos sóis, clareando luz benfazeja, tu estás comigo. E o discípulo se contrapõe, que ele reconhece ainda está muito longe, porque lhe falta a ciência da observação, está mais atento, está mais perceptivo,
E a sabedoria da paciência, que é poder articular essas energias que são da natureza animal e poder geri-las através do amor e da intelectualidade, colocando a serviço da nossa paz, representada simbolicamente na auréola com que os pintores revelavam dos seres iluminados. É só. Obrigado. Vamos para a pergunta. O Jussara, ele achou que é só. Você viu isso? Seu áudio está mudo, Jussara. Verdade, quando tem razão, porque quando joga tanto desses conceitos aqui, esse só não é pouco, já basta, já é o suficiente, vamos dizer assim. Acho que é isso que ele quis dizer, né, Alberto? Eu vou falar o que você já é suficiente. Por agora, para essa sessão basta. Não é isso, doutor? Nós temos aqui muitas manifestações, né? E, Alberto, quando você fala dessa criança que foi muito controlada e que, de repente, né, explodiu e veio esse vulcão. E a pessoa, quando se torna adulta e ela continua se contendo, ela não consegue se livrar daquele condicionamento que ela sofreu desde criança. Isso pode levar ao adoecimento? Naturalmente que sim, e já é uma distonia emocional, porque quando nós, quanto adultos, num dado momento, nós não somos nós quem conduzimos o cavalo, é o cavalo da agressividade que nos conduz, perdemos as rédeas, significa dizer que nós temos momentos de loucura, ou seja, nós agimos enlouquecidamente, como um transtornado, e cometemos delitos. Somos capazes de caminharmos para o esforço físico, para uma agressão física, somos capazes de nos lesar, porque estamos dominados por uma raiva da gente, uma raiva do outro, caracterizando que emocionalmente nós não estamos em dia com esse trato das nossas emoções. Porque, segundo o perguntador, lá no nosso processo educativo, nós não tivemos uma plataforma que pudesse nos ajudar a fazer o manejo da nossa agressividade. Lógico, a gente não vai ficar aqui a culpar os pais e os nossos tutores por não terem dado conta de nos oferecer o melhor. Eles ofereceram o melhor que puderam, que estava ao alcance dele, e provavelmente foi muito mais do que eles receberam. O que é importante nesse momento é a gente se dar conta de que a gente tem que ter mais cuidado com a gente mesmo, para que essa zona de loucura da gente não nos domine, para que o impulso da agressividade destrutiva não irrompa e faz-nos adoecer emocionalmente, já estamos com distúrbio. E essa agressividade pode ir para o corpo, aumenta a pressão arterial, às vezes vai para a região do estômago, do intestino, e dependendo do quadro com que ela se estabeleça, dependendo da dinâmica invasiva com que ela se coloque e da estrutura da pessoa que detém, pode enquadrar e caminhar para o processo depressivo. É muito frequente o depressivo ter muita raiva segura, contida, né? Mas também aquele que tem muita raiva expressada e gera muitos danos, muitos transtornos, vai entrando em culpa, porque ele vai atropelando, vai machucando as pessoas. Às vezes, ele tem um impulso e depois ele pensa. Então, Kardec estabelece uma metodologia no Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando o quanto a pessoa precisa lidar com essa dinâmica de maturidade para poder reverter esse quadro de não agir para depois pensar para depois agir, e agir conscientemente, porque às vezes a gente faz, depois vai pensar, depois a gente começa a se dar conta dessa agressividade, a gente começa a pensar durante a agressividade, mas ainda não consegue segurar, depois a gente consegue pensar e segurar a agressividade algumas vezes, e depois de um bom tempo a gente vai enfraquecendo essa agressividade destrutiva, e quando a gente chega lá pelas tantas, nós vamos estar já com aquela natureza posta superior, aonde a gente não precisa nem pensar em segurar, porque a gente já se tornou um manso. Mas para chegar aí é uma quilometragem muito alta. Mas então essa pessoa que está nessa dinâmica, eu queria convidá-la a fazer
um movimento do autoconhecimento, do autoenfrentamento, porque quando a gente tem uma agressividade que desborda desse jeito, a gente precisa, às vezes, de um processo terapêutico, a gente precisa de um tipo de dinâmica esportiva que nos ajude a colocar conscientemente aquela energia agressiva para fora. Não é botar de qualquer jeito, porque a gente diz assim, não, aí você pega um saco e vai batendo no saco. Tudo bem, é uma forma de expressar, mas não é uma forma lúcida, consciente, não é um processo autoeducativo, simplesmente bater num saco. Até para bater num saco, tem uma técnica onde você tem que sustentar a agressividade dos pés para a cabeça para poder jogar no saco uma agressividade, ou jogar para a terra uma agressividade. Porque senão fica uma coisa destrambelhada. Nós temos tão pouco conexão com a Mãe Terra que às vezes a gente age fragmentadamente. Para lidar com a nossa agressividade e fazer um movimento de catarse pelo esporte, pela uma atividade terapêutica, por uma técnica, nós precisamos fazê-lo de forma consciente. Tem muitas pessoas que vão trabalhar a agressividade, seja um ambiente terapêutico, seja fora dele, por exemplo, um esporte. Pegam, por exemplo, uma luta marcial e chegam lá porque recebem um golpe e perdem o controle, porque tem tanta agressividade e reagem agressivamente de uma forma desmedida, machucando o colega que está fazendo um trabalho com ele. É uma pessoa que não tem o menor controle. Então, eu queria dizer isso, porque isso é muito importante, porque às vezes a gente vai fazendo sugestões, mas não sabe para onde a gente está jogando as pessoas. Porque nós temos que dar às pessoas, sugerir ao encontro de pessoas que tenham lucidez, que tenham disciplina, que saibam o manejo do seu que fazer, a fim de ajudar a pessoa a colocar aquela agressividade de uma forma a esvaziar um pouco, o que não é a solução. Isso é apenas um processo de remediar para criar melhores condições para ganhar mais autonomia, errar menos, explodir menos, sair do risco de matar alguém no trânsito, porque uma pessoa no trânsito, se estiver armada, aí ela mata mesmo, porque vem um fortão do outro lado, você acha que uma pessoa agressiva vai ficar olhando para o fortão, ela pega a arma, ela é menor que o outro, ela pega a arma. É lógico que ela pega a arma. Ou então pega um ferro. Então, vejo como é complexo. E quando a Jussara falava há pouco, fazendo menção de que sobre a fala do pastor protestante que dizia que a virtude dos princípios, os mais importantes do Evangelho, estava o bem-aventurado manso, é porque a gente vive numa terra exatamente assim, tão beligerante, tão agressiva, tão pilhadora, as pessoas se pilham. Nós temos um índice de guerras que se multiplica, que nunca para. O índice de violência, de homicídio no Brasil é mais de 50 mil por ano. Pessoas que morrem por homicídio. Então, é impossível desconsiderar de que essa agressividade ela passou das medidas, e a gente precisa muito de mansuetude. Mas, como a Jussara trouxe, está muito longe de ser aquela passividade, aquela covardia, aquela atitude de mosca morta, porque isso também não é mansuetude. A mansuetude é uma virtude, ela não se confunde com o estado de passividade na falsa conceituação ou na visão de algumas tradições que não coincidem com a visão do Cristo. Perfeito. Jussara, o Daniel Rosa, ele lembra a questão 1019 de O Livro dos Espíritos, né, que fala sobre esse processo aí de regeneração da Terra, e ele até fala sobre a reencarnação dos espíritos bons, né, e a retirada dos maus daqui. Nós podemos entender que quando Jesus falou que os mansos herdarão a terra, ele poderia estar se referindo a esse processo que nós estamos agora atravessando no planeta Terra? É difícil compreendermos exatamente o que Jesus talvez estivesse se referindo, mas eu acho que para o atual nível do nosso entendimento e para, como sempre nós trazemos, né, as citações para a nossa realidade, eu acho que é exatamente dessa forma como nós vemos, né?
Por outro lado, né, Ivana, já conversando muito, me lembro até há pouco tempo nós conversávamos também ainda com o presidente da Federação Espírita Brasileira, Jorge Godinho, e falando sobre o atual desconforto, né, mais presente ainda em nosso mundo, quando leva tantas pessoas ao questionamento de que onde está a evolução, será que estamos evoluindo mesmo, né? De compreendermos que nesse processo de transição, muitos dos espíritos que ainda são espíritos rebeldes, mas não necessariamente maus, né, no sentido de que se comprazem exatamente com o mal. Eles agem mal porque ainda não tem a coragem de fazer aquele trabalho de transformação para agirem no bem, mas não necessariamente são espíritos que são maus. Então, são esses ainda rebeldes, que ainda não compreenderam muito bem a necessidade dessa transição e nem têm a coragem para essa mudança. Então, hoje na Terra, por exemplo, nós estamos vendo muitos desses espíritos que, como se diz, que têm realmente a chance da mudança para participarem num mundo de regeneração, estarem tendo a sua oportunidade. Por isso é que nós recebemos tantos alertas, né? Alertas, inclusive, do nosso querido Dr. Bezerra, que através de Divaldo, já por algumas ocasiões tem verbalizado, né, pela psicofonia, que muitos de nós estamos tendo a nossa última oportunidade aqui na Terra, exatamente por isso. Então, é lógico que essa transição, ela está mais relacionada a nós tomarmos realmente as rédeas dos nossos sentimentos, das nossas emoções e finalmente aceitarmos, então, esse nosso destino de espíritos imortais e destinados a um aperfeiçoamento, a um engrandecimento, como a gente sempre cita, né? Chegou a hora de a gente parar com essa rebeldia, parar de se afastar da casa e tomar o caminho de volta. Então, acho que é isso, alguns de nós estamos fazendo isso, estamos tomando esse caminho de volta e, sem dúvida alguma, essa mansidão de terra, de herdar terra, no sentido que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia hoje, para a nossa realidade, para o nosso desejo, é que realmente seja conquistada através dessa transformação, através dessa mudança de cada um de nós, né, que estamos aqui recebendo a oportunidade de escolha. Então, vamos ver uma terra mais pacificada, vamos dizer assim, porque vamos fazer melhores escolhas. Perfeito. Nós temos aqui, Alberto, uma pergunta da Ana Mafra. Ela pergunta como nos treinarmos para não reagirmos gritando com quem grita conosco. Tá sem som. A nossa querida Ana Mafra, lá do Rio Grande do Sul, como fazer para poder lidar com alguém que grita conosco, não é? Isso. Essa é a pergunta, né? E não reagir gritando também, né? E não reagir gritando. Isso é muito comum na infância. Os pais gritam com a criança, quando a criança grita, eles chamam a atenção da criança e dizem, não grite com seu pai, respeite seu pai, mas há um desrespeito anterior, que é do pai com o filho quando grita. A educação feita no grito ensina a criança a gritar. A da violência gera violência na criança que aprende a ser violenta. Quando eu sou passivo dentro de casa, eu gero passividade dos meus filhos. Se eu sou uma pessoa imóvel, imobilizada na proatividade, no espírito de iniciativa, os meus filhos também tendem a me modelar. Então, o grito, ele é muito importante quando é necessário gritar. Às vezes, você precisa dar um grito para paralisar alguém. Às vezes, o seu filho vai na direção do carro ou da rua e você está a uma certa distância que não pode alcançá-la e, às vezes, só um grito pode salvar o filho que poderá ser atropelado. Então, às vezes, um grito de dor, ele é muito revelador.
Mas usar o grito coloquialmente é sinal de distúrbio psicológico ou transtorno mental. E quando alguém se vê diante de alguém que grita, a tendência, se não tem educação, é gritar também. Então, o que a gente faz do ponto de vista de uma interação? Primeiro, se nós somos educadores, é não gritar. E se alguém grita conosco, a gente fala um tom abaixo, porque a tendência do outro é descer o tom em que você traz. Se você grita com o outro, fica uma pancadaria verbal e cada um aumenta mais o tom. E quando a gente grita, significa dizer que a gente perdeu a capacidade de escuta. E às vezes a gente está um do lado do outro, cuspindo na cara do outro, seja da criança, seja do adulto, dos irmãos, dos amigos brigando, discutindo, como se o outro fosse surdo. Então, falece a diplomacia, a capacidade da fraternidade, e a gente usa a voz como o animal que late, que escoiceia quando ele se sente ameaçado. Então, o pai, uma mãe, por exemplo, lidando com o filho, quando demandado diante de uma situação, às vezes ele tinha que falar com a voz mais baixa. Meu filho. Falou com a voz mais baixa, chama a atenção do filho. Ao invés de gritar, ele baixa. E quando ele baixa a voz, o pai ou a mãe, a criança já sabe que naquele tom tem uma chamada de atenção. Mas se o grito se regulariza na relação, e se o outro grita também, nós vamos ter um coral bem desafinado. E depois do grito, vem a agressão física. A gente primeiro fala, ofende, grita, e depois a gente vai, como os animais, fisicamente um para o outro. Quando as pessoas brigam, outro dia eu vi um vídeo, eram 3 velhos. Um brigou com o outro, aí o outro deu. Quando eles, um dá no outro, velho não sabe brigar, não tem estudo, que nem criança. Eles caem. O outro que é intermediário, se metia no meio e caía. Os 3 caíam, ficavam, até parecia que era um balé ou uma brincadeira. Na verdade, eram crianças que não foram educadas, que devem ter se transformado em jovens revoltados e adultos inconsequentes, agora são anciãos, quase para desencarnar, tudo destemperado, querendo se estapear um com o outro. Mas o vídeo era passado no sentido cômico, porque fica realmente você achando que é uma caricatura de agressividade, porque as pessoas estão fisicamente débeis, querendo se agredir, levaram uma vida e não se educaram. Então, eu queria dizer que a gente só grita quando o coração não toma parte. Aí a gente perde a capacidade de discernir, a razão se ausenta, a emoção já está fora do circuito da relação, aí sobra o animal. E o animal faz isso, grita, esmurra, gatanha, engasga. Isso são atitudes animalescas. Isso aqui já foi garras. Isso aqui é para carícias agora, isso não é mais garra. Mas se a gente perder o destempero, a gente joga a agressividade. Eu tenho uma amiga que foi entregar um apartamento e o cidadão que foi junto com o corretor levantou 16 itens que a moradora precisava ajeitar o apartamento para devolver na posição de inquilino, devolver para o dono. Ela ajeitou 16 itens. Quando ela foi entregar na data aprazada, o dono do apartamento que tinha mandado um representante foi. Aí ele começou a levantar uma série de outras coisas. Ele não estava na avaliação anterior. Então, mas ele era uma pessoa idosa. Então, essa amiga, ela ficou tão irritada, ela me disse, a vontade que eu tinha era de engasgar aquele velho. Naquela semana, as 10 unhas dela quebraram. As 10 unhas. Não foi uma, foi as 10 unhas. A agressividade jogada nas mãos, sem concretizar o ato, gerou um processo destrutivo num tecido queratinoso, que é a unha. E então nós conversávamos com ela qual seria o manejo diante daquela atitude que foi desproporcional do dono, do corretor que não quis comprar a briga, para não perder a corretagem, e dela que ficou ali com risco de ser envolvida no Estatuto do Idoso, e segurando, e não soube segurar, não soube como lidar, porque ela segurou contra o velho, mas não se machucou. Não se machucou tanto, porque foram só as unhas.
serviu de aprendizado. Então, é disso que nós vamos aprender a falar. Nós precisamos aprender a falar, assobiar, beijar, sussurrar, gritar, mas tudo no momento certo, com amorosidade e com discernimento. Quando você vê um tenor cantando, você vê a graça. Ele está usando no timbre de voz mais intenso, um Pavarotti, por exemplo, e encantava o mundo. Mas ele encantava dando uma sonoridade que nos ensejava levar as lágrimas. Era um grito. Como que? Era a voz modulada pelo sentimento, dentro de uma pauta de manejo da locução verbal, através de uma musicalização e de uma letra em que ele entoava e nos levava às lágrimas. Então, que espécie de grito? Como é que a gente está se relacionando um com o outro? Como é que a gente está... Que tipo de relação é essa que nos desumaniza? Aí a gente tem que fazer um curso de ser humano. Complicado, né? Mas nós também encontramos, Jussara, algumas pessoas que nesse desejo de serem mansos, acabam sendo aquelas pessoas omissas e que têm medo de desagradar. Então, é aquela pessoa que ela não quer desagradar ninguém. Então, se ela está com você e você defende um ponto de vista, ela concorda com você. E quando ela está com outro que pensa diferente, ela também concorda com ele, não é? E imaginando que dessa forma ela está agindo com mansuetude. Como é que a gente compreende realmente essa mansuetude? Mas também lembrando que Jesus falou que seja o seu falar, sim, sim, não, não. De nós sermos autênticos, né? Mas sem ferir o ponto de vista do outro, né? Nos colocando, mas com mansuetude. O que você acha disso? Olha, eu acho que isso tudo aí que você descreveu não é ser manso, né? Na realidade, é um equívoco. Né, nós pensarmos que simplesmente porque nós não vamos estar, né, entrando em algum confronto, né, por exemplo, não tem aquela coisa que quando fala de religião, de política, de futebol, ninguém vai falar nada, cada um tem que ficar quieto e respeitar o outro para não entrar justamente numa discussão. Então, o fato de nós simplesmente sermos coniventes com as opiniões alheias não significa que a gente está sendo manso, né? Eu acho que você pode estar sendo manso quando essas opiniões elas divergem completamente das suas opiniões e você entende que não vai ser de maneira alguma benéfico entrar em nenhum tipo de confronto, porque por vários motivos. Primeiro, porque a pessoa pode não aceitar mesmo. Segundo, porque não vai ser do entendimento da pessoa. Terceiro, porque pode ser posições assim muito realmente bem estabelecidas que essa pessoa tenha, né? Então eu acho que o manso na realidade ele não é esse fato de nós concordarmos ou discordarmos, porque a gente pode muito perfeitamente discordar, né? Nós temos aquela frase maravilhosa, né, de Voltaire, né, que fala: eu não concordo com nada do que você falou, mas eu entendo que você tem o direito à sua opinião. É mais ou menos isso a frase, né? Eu aceito, né, o seu direito de emitir a sua opinião. Então ele falou uma coisa assim, sabe? Já começa dizendo, não concordo com nada, mas na hora que ele fala, eu sei, eu aceito, então às vezes é mais uma questão de respeito, né? Nessas colocações que nós vamos fazer. Agora, como nós até falamos, né, do problema da língua, de como nós às vezes queremos nos colocar como por uma questão de querer ser extremamente honesto, então é aquela coisa, né, que a gente fala aqui, né, Alberto? A mulher chegar para você e falar, você gostou do meu cabelo? Por favor, ou não fale nada, ou fala, puxa, é verdade, está um pouco diferente. Não vai dizer a verdade, porque a mulher não quer ouvir a verdade. Se já está falando isso, já está te chamando a atenção para dizer que ela já achou bonito, porque ninguém vai chegar para você, né? Você que é psicólogo, vai saber disso, né? Chegar e falar para ressaltar uma coisa que a pessoa está achando feia, né? É porque a pessoa está achando que está bonito e só quer uma validação. Então, eu
acho que quando nós estamos falando nessas questões de opinião, né, eu acho que é justamente isso, lembrarmos que às vezes a maior sabedoria, né, estar em calar, né? Eu estava, quem que era essa frase que eu li, né? Não sei se era de Benjamin Franklin, mas é melhor calar e as pessoas acharem do que você é um tolo, do que você abrir a sua boca e confirmar que realmente é. Então, tem alguns momentos e eu acho que nessa situação que foi colocada nessa proposta dessa pergunta, não se trata simplesmente de nós querermos dar uma opinião que seja de acordo simplesmente para agradar. Eu acho que é nós compreendermos, respeitar as opiniões dos outros, e se fizer necessário que a gente externalize alguma coisa que seja, inclusive, uma opinião contrária, que a gente faça com respeito, né? Para que justamente até nesse crie uma questão de confronto, né? Então, não é essa aceitação, isso não é ser manso, é aquele manso no sentido negativo que nós falamos logo que iniciamos a nossa fala, né? Do que como os gregos já na antiguidade entendiam e como se entende ainda hoje como sendo um dos sinônimos que seria uma submissão. Né? E a submissão não é ser manso, porque numa pessoa que está sendo submissa pode haver muita revolta, pode haver muita cólera, que alguma hora, que nem a gente diz, esse vulcão vai explodir, né? Que bom. Nós vimos aqui algumas pessoas comentando no chat, né, lamentando porque chegaram agora há pouco, não conseguiram assistir desde o início, né? Então, já quero dizer para vocês que todas as quartas-feiras, às 21 horas, nós estaremos aqui. São 10 semanas de estudo sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Então, você já pode colocar aí na sua agenda. E mais, você pode se inscrever aí no canal que você está assistindo esta live, ativar o sininho, porque você vai ser notificado e não vai mais chegar atrasado e não vai perder mais nenhum pedacinho desse estudo sobre o Sermão da Montanha. E aí eu quero já aproveitar e fazer o convite, porque na sexta-feira nós temos novamente 2 oportunidades de estudo, nessa série nós estaremos também na 3ª semana, e falando sobre o comportamento suicida em crianças e adolescentes. O tema específico da próxima sexta são os conflitos graves existentes nos relacionamentos com os filhos. Então, essa dificuldade, às vezes, no relacionamento entre pais e filhos, na sexta-feira, às 17 horas. E depois, na sexta-feira, às 21 horas, também, nós estaremos aí com o estudo das parábolas de Jesus, e nessa próxima sexta, a parábola dos trabalhadores da vinha, às 21 horas, sexta-feira, também na maioria aí dos canais que você está acompanhando, a gente deixa o convite para que você possa estar conosco. Alberto, nós vamos então para a última pergunta, deixada pela Dinorá, a Dinorá de Lima Braga. Uma criança de 4 anos, menino, que bate há mais de 1 ano na irmã de 7 anos, às vezes do nada. Corrigir como? Tá sem som. Ela bate do nada, mas deve ter um motivo a ser pesquisado. Quando uma criança bate na outra, que é menor, habitualmente tem muito comportamento de ciúme. Os pais que atendem bem um filho, quando vê o outro nascer, é natural na criança que está posta por primeiro sentir ameaçada pela segunda, porque ela desfruta de um ambiente favorável e é o príncipe ou a princesa que reina solitariamente. Quando emerge um outro ao lado, para ela, para ele, o príncipe ou a princesa, é um concorrente que vem ameaçar o trono. Essa é uma administração que precisa ser muito bem feita, tanto mais quando tem gêneros diferentes e a criança que chega recebe todos os afagos, as visitas e presentes. A gente costuma sugerir, por exemplo, que quando vai se trazer um presente para que nasceu, a outra de 1 ano a mais, ou de 1 ano e meio ou 2 anos, a gente já atende e reserva um presente para que a visita não dê só para aquela, dê para o outro também, para criar um processo de equanimidade. Ao invés de falar no que chegou, e a gente vai falar
para o filho mais velho da criança que chegou depois e dar um sentido de foco naquele que chegou, a gente faz o inverso. A gente fala para a criança que chegou acerca do irmão mais velho ou da irmã mais velha. O foco tem que estar no mais velho, para estabelecer um movimento de equalização das atenções, porque a criança fica de olho no que nasceu, as atenções que se dão. Lógico, a mãe vai ter que dar o seio. Isso desequilibra muito, porque a criança se sente roubada da mãe. Então, o pai também tem que entrar nessa situação para fazer o movimento de compensação possível. A mãe, que tem 2 pernas e tem até 2 seios, num dado momento, ela coloca no colo as 2 crianças. Então, esse manejo, ele é um manejo que precisa ser muito bem pensado, porque é ele que estrutura um movimento de rivalização que, não tratado, vai crescendo na criança. É natural também compreender que 2 espíritos animosos que reencarnem no lar possam revelar sentimentos anteriores de outras vidas. E, desde cedo, o espírito manifesta uma aversão por aquele que surgiu depois, por esses motivos que eu estava citando, e por motivos anteriores a essa reencarnação, que são os motivos relacionados à animosidade, a crimes, enfim, a desafetos. Então, uma criança, ela se superestimula e vai já demonstrando desde cedo o que lhe vai na alma em relação àquele que nasceu. O trabalho é de educação, aonde a fala vai à exaustão, aonde a demonstração da agressividade que ela possa revelar, você não vai aplicar nela para não reforçar a agressividade dela, aonde as sanções podem ser aplicadas, sanções que são movimentos, aonde a gente sugere que a pessoa pense, não são castigos, não são punições, são sanções, aonde a gente sugere que a pessoa, a criança, seja colocada numa posição de reflexão, não é botar no quarto escuro, não é jogar no lugar onde ela não suporta, simplesmente porque para estimulá-la com uma ameaça de medo, que isso é um processo à semelhança do que faz o nosso governo, ancestralmente, colocando os prisioneiros engaiolados e numa superpopulação dentro de um cárcere, onde o cárcere é para 10, tem 30. Então, isso não é um processo de educação, isso não é aplicar pena, isso é se vingar. Então, às vezes, se vinga do filho. Se vinga do filho botando de castigo, apaga a luz, põe no lugar que o filho não gosta, para que ele sinta dor, medo, e a gente está se vingando. O processo educativo não caminha pela vingança. Você pode intimidar. No sistema jurídico de lidar com os apenados, ou as pessoas que cometeram o crime, você pode lidar com a punição, que é um processo de vingança, com a intimidação, ou então com o processo da reeducação, onde você tenta ressocializar o preso e recuperar o preso. Nós poderemos usar essa metáfora como sistema educativo, de que a punição ela é sempre de efeitos colaterais e, às vezes, é pior do que a tentativa da correção em si mesma. A intimidação, ela pode ser usada, mas ela é deficiente. O processo mesmo é reeducação. E a reeducação só se faz por amor. E o amor tem autoridade. Ser manso não é ser mosca morta. Então, a gente precisa considerar que um pai e uma mãe precisa ter autoridade com o filho. A avó não precisa ser que o vizinho do último andar escute no prédio, mas ela precisa ser firme. O pai que é manso, a mãe que é mansa, ele pode ser firme, chamando a atenção do filho. E o filho vai aprendendo como é que o pai chama a atenção daquilo que o pai não gosta, do mesmo jeito que, diferentemente, ele age com o irmão, ele vai aprendendo, ele vai modelar essa atitude. A gente pensa que não funciona. Funciona, porque o pai está dando exemplo como é que ele faz com o filho quando o filho faz uma tolice, demonstrando para ele como ele, o irmão mais velho, deve fazer com o irmão mais novo que cometeu uma tolice dentro ali na relação fraternal entre os 2 irmãos. Então, quando a gente vê a figura de Jesus, nós vamos ver a figura mais doce que a Terra já conheceu, mas a figura mais firme também que a Terra já conheceu. Hipócritas, sepulcros caiados, são falas muito duras de Jesus. Mas deixai vir as minhas criancinhas. Você vê
É um homem que tem uma docilidade e que tem, no momento que é necessário, uma austeridade quando precisa ter. Então, a gente não pode confundir o bem-aventurado, o manso, sem olhar o pacífico que está. Por isso que Kardec juntou isso. Porque a atitude da mansidão, ela gera paz. Ela não gera um estado de paralisia. Ela não gera um estado de inércia. Então, no processo educativo, a mansidão, ela proporciona paz. Mas é uma mansidão que é firme, que diz não, que aumenta um pouco a voz ou diminui um pouco a voz para que a criança ouça, sem precisar gritar e sem precisar estapear a criança. E aí vai as sanções com mecanismos reflexivos. Você diz pelo que a criança vai se aplicar uma sanção, a subtração de alguma coisa, o equipamento, por exemplo, ou então que ela vai ficar ali sentada no sofá pensando durante 5 minutos sobre o que ela fez, e depois que ela pensa, você volta e continua conversando com ela, porque não é uma vingança, não é um castigo, é uma intervenção educativa que você está fazendo nele. Isso é mansidão. Então, há que se fazer um trabalho vazado na amorosidade. Se não fizer um trabalho na amorosidade, você não chega a lugar nenhum. Me permita eu contar uma experiência, porque elas sempre enriquecem bastante. Eu atendi uma criança que era extraordinariamente agitada e agressiva. Ela não era só agitada, ela tinha a impulsividade, mas tinha a agressividade. Então, quando ela entrava, eu já me segurava na cadeira, porque ela vinha e me rodava na cadeira. E ela era pequena e era muito forte. Então, eu via aquela mãe exaurida. Essa criança, ela incomodava tanto que a mãe rompeu com a família, ou por outra, a família rompeu com a mãe, dizendo que a mãe passava a mão na cabeça da criança, mas a mãe não passava a mão na cabeça da criança. Era um difícil. Mas aquela mãe não desistiu daquela criança, aquela mãe amorosa, e eu via as intervenções que ela fazia quando a criança estava comigo, e eu procurava sincronizar com a mãe no manejo da criança. Aí eu sugeri uma psicoterapeuta muito amorosa para atender a criança, e sugeri que na casa espírita ela fizesse um acompanhamento espiritual, e ela o fez com uma figura paternal que orientava a mãe. Nós fizemos esse trio para atender aquela criança. E ficamos atendendo. Eu dava homeopatia para a criança, como médico, a psicoterapeuta atendia, e na casa espírita, um amigo que era com muita experiência no atendimento aos processos espirituais, atendia a mãe. Ela, às vezes, entrava com a criança no ônibus, e a criança incomodava. E ela procurava botar a criança sentada na cadeira e sentada do lado, deixando a criança entre ela e o ônibus, porque a criança não podia ficar solta, porque ela aprontava. Chegava em casa, por exemplo, às vezes maltratava a avó, quebrava a televisão em algumas circunstâncias, num desses impulsos. E foi um trabalho longo. E um dia, eu estou fazendo um curso na área médica, e numa medicina alternativa, e eu vejo, ela está fazendo o curso, essa senhora eu reencontrei, e ela veio, me abraçou e disse: eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor me ajudou a cuidar do meu filho. Hoje o meu filho é advogado, passou num concurso público, e tudo aquilo que era, mudou. Eu olhei para aquela mãe, ela tinha tanto amor dentro dela, que ela conseguiu, com a mansuetude vazada na amorosidade dela e com a firmeza de mãe, porque ela não concordava com as tolices que o filho fazia, mas ela não era agressiva com o filho, que ela dobrou o filho, mesmo não tendo o apoio da parentela. E agora trazia a informação para mim que essa junção educativa, valendo-se dos recursos, fez com que ela pudesse administrar o psiquismo de um espírito que, se não fosse desse jeito, talvez ele se tivesse transformado num delinquente. Muita coisa, né, gente? Mas, olha, infelizmente o nosso tempo já está, né, esgotado. Nós já vamos partir para o encerramento. Lembrando que na próxima quarta nós estaremos aqui de novo. Aí, quem não conseguiu fazer pergunta hoje, pode fazer na quarta-feira que vem. Então, Jussara, eu gostaria que você já deixasse aí as suas últimas palavras de hoje para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Agradecendo, né, Ivana, todos que estiveram aqui conosco, né, o querido Alberto também, a todas as TVs que estão
transmitindo esse nosso estudo, essas nossas reflexões, e vou deixar mais uma lição de casa, então, né? Vamos pensar se essa semana nós vamos conseguir ser mansos, conseguir pelo menos dominar um pouco as nossas palavras, vamos colocar em prática esse ensinamento de Jesus. Boa noite a todos e muito obrigada, e obrigada aos amigos espirituais que nos acompanham e nos inspiram para que nós possamos, então, chegar assim, a mais do que as suas mentes, aos seus corações. Muito obrigada, Jussara. É sempre uma alegria ter você aqui. Alberto, está contigo. Se nada der certo, tome açaí que funciona. Um abraço a todos e até para a semana. Gente, nós agradecemos muito ao Alberto, a Jussara, a todos vocês que estão aqui conosco, aos nossos amigos parceiros na transmissão e imensamente a Deus por nos possibilitar este momento de estudos, de reflexões, que nós temos a certeza que, como disse a Jussara, vai tocar em nossos corações e vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Então, muito gratos a Deus, nós desejamos uma boa noite a todos vocês. Que Jesus possa abençoar a cada um. Grande abraço. Até na próxima quarta-feira.